Eu já perdi a conta de quantos vídeos de produtividade eu já assisti no YouTube nos últimos anos que eu trabalho home office dentro do mercado digital. Porque produtividade é um assunto muito importante para quem é empreendedor, porque o empreendedor ele precisa ser produtivo, ele precisa produzir para a empresa dele. Produzir vídeo, produzir conteúdo, produzir vendas, produzir um funil, produzir campanhas, ele tem que produzir as coisas. Se ele não produzir, ele não ganha dinheiro. Se ele for improdutivo, ele tá fudido. Então uma das coisas que a gente mais vai atrás no YouTube é sobre como ser mais produtivo, como produzir mais em menos tempo, como ter mais resultado através do nosso trabalho. E o que não falta nessa porra dessa plataforma é vídeo falando sobre produtividade. Só que esses vídeos têm um problema muito sério. Eles não funcionam. Pelo menos eles não funcionam pra mim. Então eu cansei de me ver frustrado olhando pra tela do computador, abrindo um bloco de notas pra poder começar a escrever uma copy, um texto pra um vídeo, um anúncio e passar 3, 4 horas olhando essa tela e ela ficar em branco. Então eu percebi que é muito difícil de eu conseguir entrar nesse estado de produtividade e chegar no final de um dia falando assim, nossa, hoje o dia rendeu, hoje eu fui produtivo, hoje eu consegui produzir aquilo que eu me propus a fazer no começo do dia. E é claro que, assim como qualquer outra pessoa normal, eu fui buscar vários vídeos de várias pessoas diferentes que têm visões diferentes sobre o assunto produtividade. E cara, eles não funcionam, simplesmente não funcionam. Só que aí, depois de ver tanto vídeo, eu percebi uma coisa. O problema nunca foram os vídeos em si. O problema é que eu não entendia o contexto de cada vídeo. E eu quero te explicar isso, porque talvez você tente ser produtivo, você olhe esses vídeos de produtividade, você executa, só que você também não consegue aplicar isso na sua vida. Ou porque você não consegue manter a consistência no que esses vídeos falam para você fazer. Então o vídeo ele fala para você fazer uma to-do list, o vídeo fala para você fazer uma técnica Pomodoro, de ficar 25 minutos em foco e depois ficar 5 minutos descansando. E no começo você até consegue fazer um pouco disso, só que você não consegue manter a consistência nesse planejamento. E eu quero te explicar isso aqui nesse vídeo e explicar para você também o que funcionou para mim e qual que é o caminho que você deve percorrer para encontrar uma rotina de produtividade que funcione para você. Então, depois de muitos anos consumindo esse tipo de conteúdo, eu consegui chegar na lista de 8 coisas que eu faço que funcionam para mim, que me deixam mais produtivo. Só que o que acontece? Essas 8 coisas que eu consegui descobrir e aplicar para mim que deu resultado, não foram 8 coisas que eu vi dentro de um vídeo, foram informações soltas que às vezes até o cara do próprio vídeo nem sabia que ele estava falando sobre isso, nem era um tópico do vídeo, mas eu pincei isso daí naquele vídeo, peguei para mim e adaptei pro meu momento. E uma coisa que eu preciso deixar claro aqui, que é uma coisa que eu não vejo outras pessoas falando nesses vídeos de produtividade, é que o seu contexto importa. E é por causa do contexto que o que o cara fala no vídeo de produtividade não funciona para você. Por quê? Porque você tem que entender que às vezes o cara que tá falando sobre a tal produtividade, a rotina matinal dele, treinar, levantar peso, ele tomar um banho gelado, meditar, alguma coisa assim, ele é um cara normal, ele tem os parafusos tudo certo na cabeça e às vezes você tem algum tipo de deficiência mental, tipo TDAH, que é o meu caso, e isso não vai funcionar para você, ou às vezes você tem um temperamento. Então existem os 4 temperamentos, fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico. E esses 4 temperamentos, eles também influenciam a sua forma de ver o mundo e de interpretar as informações. Então, o seu jeito de lidar com as situações também pode influenciar com o tipo de rotina de produtividade que você vai conseguir aderir e utilizar na sua vida. Então, tem vários fatores que influenciam para que uma rotina de produtividade ou um hack de produtividade funcione para você ou não. Isso é uma coisa que eles não levavam em consideração. Então, eu quero passar para você aqui a lista das 8 ações que me ajudam a ser mais produtivo de forma constante no meu trabalho e nas coisas que eu faço no meu dia a dia. Só que antes de eu passar para você essa lista, eu tenho que te avisar o seguinte: não tô aqui para te indicar nada, não tô falando que o que eu faço vai funcionar pra você, não tô falando que você tem que adotar o que eu tô fazendo, eu só vou falar as coisas que eu faço e se você achar que algo do que eu tô falando aqui faz sentido, fica à vontade pra usar. No seu caso, fica à vontade para implementar na sua rotina. E principal, eu vou falar uma coisa aqui que é muito fácil de ser tirado de contexto, é muito fácil disso se tornar errado. Não faça nada do que eu vou falar aqui sem antes consultar um médico. Tá? Porque eu vou entrar em questão de medicamento aqui. Então, tem gente que não vai conseguir fazer. Eu só vou abrir o jogo aqui de verdade e falar o que eu faço sem ficar escondendo atrás de rotina de guru. Tá bom? Então, isso aqui vai ser conteúdo da vida real, só que é da minha vida. Então pode ser que não sirva para você. Só tô abrindo o jogo aqui e falando o que eu faço. E outra informação muito importante que eu preciso passar aqui para você é que eu não acredito que exista uma rotina de produtividade. Uma coisa que você tem que ir fazendo para que você se torne produtivo. Não acredito nisso. Por quê? Porque se você quer fazer alguma coisa, tipo você quer produzir mais conteúdos, o que vai fazer você produzir mais conteúdos é você sentar a porra da sua bunda na cadeira e começar a gravar vídeo. É você escrever o texto
texto. Não existe esse negócio de você treinar e você tomar banho gelado e meditar para você poder entrar nesse estado de produtividade. Isso simplesmente é perca de tempo. Quanto mais rápido você entra na tarefa, mais rápido você executa ela. Então, uma coisa que eu faço é, eu começo a trabalhar o mais rápido possível. Então eu acordo, pego uma xícara de leite, eu não tomo café, eu pego uma xícara de leite, pego um pão ali rapidinho, ou só um copo d'água, e já sento a minha bunda no computador para começar a trabalhar. Só isso. Eu não vou para academia e depois eu começo a trabalhar, eu não medito e depois eu começo a trabalhar. Quanto mais rápido eu começar a trabalhar, mais rápido eu começo a ser produtivo. Então, nada do que eu vou te falar aqui é para você implementar na sua rotina. Não. É um monte de ações práticas para que você consiga entrar no modo de produtividade muito mais rápido. Primeiro item dessa lista de produtividade, cafeína. Eu não sou um cara que toma café. Faz muito tempo que eu perdi o hábito de ficar tomando café, então eu não sou aquele cara que acorda e já precisa tomar um cafezinho, eu não sou o cara que toma um cafezinho depois do almoço, não. Primeiro que cafeína me dá uma dor de barriga do cacete, então se eu tomo café, eu fico com vontade de cagar e a barriga dói pra caralho. Então já é um motivo pelo qual eu não gosto muito de ficar tomando café, né? Nem pela questão de sabor, nem nada do tipo. Só que pelo fato de eu não ser um cara que consumo cafeína, o que acontece com o meu corpo? Ele não tem tolerância. Tipo, tolerância, eu não sei a palavra certa pra isso, mas a cafeína, ela realmente tem impacto. Então, o que a cafeína faz? Ela te deixa mais acordado, te deixa mais energético? Pois é, quando você não consome cafeína, esse efeito ele é muito mais forte em você. Se você é um cara que consome cafeína, não adianta você tomar mais café para você ficar mais acordado, porque não vai funcionar, porque seu corpo ele criou essa tolerância. Acho que tolerância é a palavra certa. Só que no meu caso, como eu não consumo cafeína, eu tenho esse efeito muito mais forte. Eu não tomo café, no lugar do café eu tomo energético. Então, o energético ele tem tanta cafeína quanto tem a taurina, e isso me ajuda a ficar num pico de energia muito grande. Então, quando eu tenho cargas de trabalho muito grande para fazer, ou eu sei que eu preciso ser produtivo por longas horas a fio durante o meu dia, eu tomo energético. Porque funciona. O problema é que quando eu faço isso, eu vou ter uma péssima noite de sono. Porque mesmo que eu tome o energético meio-dia, quando dá o horário de eu ir dormir, tipo 11, meia-noite, ele ainda tá fazendo efeito. Tipo, eu não tô mais tão agitado, mas eu simplesmente não consigo pegar no sono. Então eu sei que é como se eu estivesse sacrificando a qualidade do meu sono para ser mais produtivo durante o dia. É uma faca de dois gumes. Ela corta, mas também eu fico ferido com isso. Mas às vezes eu preciso fazer isso porque eu preciso produzir. Às vezes o trabalho ele demanda um pouquinho de potência e a cafeína ela me ajuda. Pode ser que não ajude você, porque como eu falei, você deve gostar muito de café e deve ter uma certa tolerância. Eu não tô nem aí, eu passo por cima disso, eu fico com dor de barriga, eu durmo mal, mas se eu precisar ficar mais acordado, mais atento e mais energético para fazer o trabalho, eu faço. E isso é uma das primeiras coisas que me ajuda. Não tô falando que as coisas que eu vou falar nessa lista elas são saudáveis, eu só tô falando que elas são coisas que realmente me ajudam a ser mais produtivo. Segundo item da lista, drogas. Não, mentira, isso não. Psicoestimulante. Eu tenho TDAH, talvez você não tenha, então você não vai fazer isso. Mas eu tomo o medicamento. Qual medicamento que eu tomo? Venvance? Não, eu tomo Ritalina. A Ritalina é o que é prescrito pra mim pelo meu médico. Ela funciona, que é uma maravilha, tá tudo certo. Tem gente que eu já ouvi falar que mesmo tomando a Ritalina não dá efeito nenhum, mesmo a pessoa tendo TDA ou tendo algum outro tipo de neurodivergência, e tem outras pessoas que não gostam desse remédio porque ele tem um efeito rebote muito forte. Então varia de pessoa para pessoa. No meu caso, funciona que é uma beleza. No futuro eu quero ver se o médico ele prescreve para mim Venvance, para ver se faz mais sentido. Eu conheço muita gente que toma Venvance e é produtivo pra caralho. E eu também conheço gente que não tem problema, né? Não tem probleminha da cabeça e toma isso só pra ser mais produtivo. Isso daí é uma merda, porque provavelmente, como esses remédios são de tarja preta, você vai ter uma disfunção mental ali muito grande. Então, eu acho que tem um motivo pelo qual eles não são prescritos pra quando você não tem esse tipo de doença. Mas, se você sabe que você não é uma pessoa normal, ou se você já se consultou com um terapeuta, um psiquiatra, talvez você tenha o TDAH e talvez você precise tomar a sua medicação, porque se você tomar a sua medicação vai ser muito mais fácil para você ser produtivo, porque uma das dificuldades que a pessoa que tem TDAH tem é esse transtorno de atenção, então ela não consegue focar, ela não consegue prestar atenção no que ela está fazendo e ficar imerso naquela tarefa, tudo distrai ela. Então o mínimo de barulho que acontece no meu dia a dia, ele já é o suficiente para me distrair e me tirar do momento ali de trabalho, no meu momento de foco. Então o remédio ele é uma das coisas que me ajuda a ficar mais concentrado naquilo que eu faço. Sem o remédio, cara, é muito difícil. É muito difícil, eu vou ser bem honesto com você. E aí que tá um grande problema desses vídeos de produtividade, porque eles geralmente são feitos
por pessoas que não têm esse problema. Não adianta eu tentar fazer a rotina dessas pessoas, sendo que eu tenho um parafuso a menos, sendo que a minha cabeça funciona diferente da cabeça deles. Por isso que muitas das vezes esses vídeos, eles não funcionavam pra mim. Só que o simples fato de eu tomar uma medicação adequada já me ajuda muito com todo o resto. Então eu não preciso tomar um banho gelado ou fazer uma meditação pra me tornar mais focado. Ah, mas pode ser que se você fizesse isso, você não precisaria da medicação? Irmão, foda-se. Tipo, isso é o que eu posso fazer no momento. Eu aceito as consequências disso no futuro. Beleza? Esse é o segundo item da lista. Como eu tô falando aqui, cara, não tô recomendando que você tome isso, eu tô falando que é o que eu faço. Você precisa consultar um médico e ver se você pode. Você é grandinho ali, faz o que você bem quiser da sua vida. Eu não sou responsável pelas suas ações, só pelas minhas. Agora, terceiro item da lista. Isso eu já falei aqui em outros vídeos do canal, vídeos mais antigos. Eu deixei de falar sobre isso, mas é uma das coisas que eu mais faço até hoje, que é a minha forma de trabalhar, ela se baseia numa estratégia chamada task batching, que é um inglês ali, traduzido que seria empilhamento de tarefas. Seria alguma coisa assim. Então, como que eu trabalho? Como que eu produzo tudo que eu produzo? Eu agrupo várias tarefas que são da mesma função ali, e faço todas elas ali no mesmo período de tempo. Então, por exemplo, quando a gente fala de criação de conteúdo, a gente pode ter a criação das ideias, então você ter ideias de conteúdo, escrever os conteúdos, gravar os conteúdos, editar e postar. Então são 5 coisas diferentes. Dentro dessa estratégia de task batching, o que eu faço? Eu não faço os 5 no mesmo dia. Então eu não tenho a ideia de conteúdo, escrevo, gravo, edito e posto no mesmo dia. Não. Eu tiro um dia ou um período para ficar tendo várias ideias. Depois eu tiro um dia ou um período para gravar várias ideias e eu vou fazendo assim. É tipo você trabalhar em lotes, né? É um sistema de produção industrial, digamos assim. No começo eu tirava períodos do dia. Então, por exemplo, quando eu tinha reunião com o cliente, eu agendava todas as reuniões para depois do almoço. E aí depois de todas as reuniões, eu fazia a produção de conteúdo. E depois da produção de conteúdo, eu fazia a edição, entendeu? Antes eu separava a minha rotina em períodos ali, de horas. Depois eu fui testando de fazer um dia cada coisa. Então tinha um dia da semana que só nesse dia eu fazia todas as reuniões. Eu não produzia nada, não escrevia nenhum texto. Eu agendava todas as reuniões para aquele mesmo dia. E aí o outro dia da semana era um dia que eu tirava para fazer 100% dos conteúdos. E assim sucessivamente. Por que que eu faço desse jeito? Existe uma coisa dentro da produtividade que se chama estado de flow. Sabe? Flow, o podcast, o flow, esse fluxo ali, enfim. Quando uma pessoa ela entra no estado de flow, é o estado em que ela está mais imersa na atividade que ela está fazendo e ela faz aquilo com muito mais facilidade. Ela fica extremamente concentrada. E por ela ficar extremamente concentrada, ela consegue fazer a tarefa com muito mais qualidade e muito mais rápido. Só que o problema é que para você entrar no estado de flow, você demora um tempinho ali. Principalmente se você for uma pessoa que tem TDA, você vai demorar muito mais do que uma pessoa normal. Só que quando você entra no estado de flow, cara, você fica focadíssimo naquilo. Focadíssimo. Você não para, você não presta atenção em mais nada. Você só vai ficar prestando atenção naquilo que você está fazendo. E aí que tá um grande problema de você fazer várias tarefas diferentes ao longo do dia. Porque como demora para você entrar nesse estado de flow, se você faz várias tarefas diferentes, o que acontece? Você vai entrar no estado de flow para ter várias ideias, só que quando você entrar nesse estado, tá na hora de você fazer uma outra coisa diferente. E aí você quebra o seu estado normal de pensamento. Quando você estava ficando imerso naquilo, você quebra e reinicia esse ciclo para outra tarefa. Então, se eu faço a mesma tarefa no mesmo período de tempo ou em um único dia, cara, eu vou ter horas livres para eu entrar nesse estado de flow e ficar muito produtivo ali. Então, hoje em dia, o que eu mais faço é, eu tiro um dia ou um grande período do dia só para gravar conteúdo. Eu demoro mocota para entrar no estado de flow, mas quando eu entro nesse estado, mano, eu vou embora. Eu até esqueço a hora. E aí é onde eu consigo ser muito produtivo. Então eu não quero que outras tarefas ou outros compromissos atrapalhem esse meu estado, porque eu já sei o quão importante ele é, o quão valioso ele é, porque é nesse estado que eu vou produzir a maior parte das coisas. E se eu fizer outras coisas diferentes, eu vou estar me prejudicando. Entendeu? Então, a estratégia de task batching, de empilhar as tarefas ali que são iguais, é uma das coisas que mais tem me ajudado nessa parte de produtividade. É difícil você encontrar alguém tipo brasileiro falando sobre isso, porque, como eu falei, é task batching, é uma coisa americana, é uma coisa que o pessoal de Harvard utiliza para estudar lá para as provas. Eu aprendi com um cara chamado Jun Yoon, que é um estudante
americano de biomedicina e ele é muito grande no Instagram e uma vez ele falou sobre isso daí, aí eu peguei isso e nunca mais larguei mão, porque é uma das coisas que ele fazia que fez ele passar em biomedicina em Harvard, que eu acho que é a escola dele. Então não é uma coisa muito comum de você ver em outros canais brasileiros aí que falam de produtividade, porque você tem que ver um cara estranho igual eu que consome conteúdo americano igual um doido, então por isso que eu tô passando aqui nesse canal. Mas enfim, vamos continuar pro próximo item da lista. Em quarto lugar aqui na nossa lista, eu tenho uma coisa muito simples, que aí eu acho que todo mundo consegue fazer, que é, como eu falei aqui, qualquer estímulo que eu tenha, que seja externo, tira a minha concentração. Então, quanto menos estímulo sensorial eu tiver, melhor para eu conseguir me manter focado e produzir aquilo que eu tô querendo produzir no dia. Então, eu tento ao máximo evitar a luz do dia, então eu trabalho com janela fechada quando eu quero ser muito produtivo, eu desligo relógio, não quero ver que horas são, não quero ver se tá claro ou se tá escuro, eu ligo todas as luzes aqui do estúdio e eu só quero ficar com a iluminação artificial, estilo cassino de Las Vegas, pra eu não saber o que tá acontecendo lá fora, não quero ver, não quero ouvir, não quero saber de porra nenhuma. Então, eu fecho a janela, acendo luzes artificiais aqui. Eu tenho meu softbox é uma luz muito forte. E eu uso fone de ouvido. Então, você já viu eu em vários vídeos. Inclusive, hoje eu não tô com o meu fone aqui. Mas em vários vídeos eu tô com um fonezinho, tá? Ele tá tocando alguma coisa, porque eu não quero ter interrupção do mundo externo. Às vezes eu uso o fonezinho de ouvido. Deixa eu pegar ele aqui, peraí. Eu uso o fonezinho de ouvido, o AirPod, e eu uso esse daqui. Então, eu uso os dois juntos. Ou às vezes eu uso até o headphone do computador. Pra abafar o máximo possível do som e eu não escutar o que tá acontecendo à minha volta, não escutar cachorro, não escutar faxina, não escutar vizinho, não escutar trânsito, qualquer coisa que seja. Porque o menor dos sons já tira a minha atenção. É bizarro isso, é bizarro. A minha atenção, ela é um tecidinho assim, bem frágilzinho. Então qualquer coisa tira a minha atenção. Eu não quero ter esses estímulos para eu conseguir ficar 100% focado naquilo que eu tô fazendo. Isso pode te ajudar muito, me ajuda bastante, e também não é uma coisa que entra dentro da rotina, porque você percebe que nessa lista aqui, é o que eu falei, não são coisas que você tem que fazer 30 minutos, 1 hora antes de trabalhar. Não, são coisas práticas e diretas e realistas. Elas são realistas e, como eu falei aqui nesse vídeo, estão dentro do meu contexto. São coisas que servem para mim, porque eu já sei como o meu cérebro funciona, como eu funciono para esse assunto de produtividade. E sobre essa parte do relógio, eu gosto de desativar os relógios e ter até as notificações de celular também eu desativo, porque eu não quero saber que horas são, porque se eu ver que horas são, eu vou ficar preocupado com o que eu tenho que fazer mais tarde. Então eu não quero saber se tá na hora de almoçar, se tá na hora de tomar café, se tá na hora de sair, não quero saber. Eu já tento não marcar as coisas, um compromisso em cima do outro, para eu poder ter essa liberdade de falar assim, cara, foda-se que horas são, não quero saber disso. Porque se eu ficar olhando as horas, eu começo a ficar pensando nas coisas que eu vou ter que fazer. E isso mata a minha produtividade. Então, quanto menos informação eu tiver no mundo exterior, melhor pra mim. O quinto item aqui da lista, na verdade, eu acabei juntando com o quarto, que é a questão do fone de ouvido. Porque o que acontece? O fone de ouvido eu coloco pra não ter interferência do mundo exterior, pra não ficar ouvindo outros barulhos. E no fone de ouvido eu coloco algum áudio alto pra cacete. Alto pra cacete, mas geralmente é uns áudios tipo música pra TDA, ou ruído, chuva, barulho de vento, barulho da galáxia, essas coisas. Inclusive, se você olhar na tela do meu computador, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. É um vídeo de TDA que geralmente eu fico escutando. Enfim, eu coloco esse áudio, às vezes eu coloco áudio de jogo, então eu gosto de escutar áudio do Skyrim, que é um jogo que tem uma ambientação muito boa, áudio do The Witcher, áudio do Cyberpunk, Synthwave, às vezes eu coloco um funk pesadão, pra, tipo, eu não ter interferência do mundo externo. Mas aí você pensa assim, pô, não faz sentido você colocar barulho pra você não prestar atenção no barulho. Na verdade faz muito sentido, porque quando você coloca um barulho que ele é o mesmo, ele não muda, você acaba ficando ali antenado e, tipo, se ele não muda, você não muda o seu estímulo. Eu não sei explicar isso. Só que chega uma hora que você se acostuma com o barulho que tá ali e você não escuta mais nada. E aí chega uma hora que o seu cérebro ele até apaga que aquele barulho ele tá ali. Entendeu? Porque ele é padrão. E se ele não muda, você não muda a sua atenção. Eu não sou neurocientista pra explicar essa porra. Só sei que essas coisas funcionam pra cacete pra mim. Enfim, vamos pro próximo item da lista. Sexto item. Como eu já falei aqui, eu trabalho com task batching. E eu uso uma outra coisa ali dentro dessa estratégia, que são os blocos de 3 horas. Então, toda vez que eu vou trabalhar para esse estado de flow, para entrar no modo de produtividade, eu sempre separo e encaro meu tempo com blocos de 3 horas. Durante esse bloco de horas, eu não posso fazer nada que não seja a tarefa que eu quero realizar. Então, vamos supor que eu marquei na minha agenda que durante, das 10 até as 13, eu vou só gravar conteúdo. Eu não posso fazer nada que não seja gravação.
Eu posso pegar aqui, montar todo o setup para poder gravar e não gravar porra nenhuma. Eu vou ficar 3 horas sem fazer merda nenhuma. Só que eu separei aquele bloco de 3 horas para fazer essa gravação. E aí o que acontece? Eu vou ficar com vontade de mexer no celular, eu vou ficar com vontade de mexer na internet, de me distrair ou de fazer qualquer outra coisa. Só que eu já falei para mim mesmo, e aí é aquela questão de tipo, você fazer um acordo com você e cumprir esse acordo, né? É uma questão mais psicológica. De que, cara, eu não posso fazer nada ali dentro dessas 3 horas. Então, vamos fazer tal coisa. Luca, eu preciso que você resolva tal coisa para mim. Mano, só depois dessas 3 horas. Não importa o que eu vou fazer. Por que eu faço isso? Porque conforme o tempo passa, mesmo que eu erre nessas 3 horas e eu comece a fazer outras coisas que inicialmente eu não estava planejando, ao longo do tempo, o meu próprio cérebro, ele já sabe que ele não tem escapatória. Aquelas 3 horas, elas estão ali e ele é obrigado, ele é forçado a focar naquilo ali. Então, mesmo que ele não foque, ele não vai fazer outra coisa. E aí é como se tivesse uma disputa do tipo, pô, já que eu não tenho outra opção, eu vou focar nessa merda aqui mesmo, já que eu vou ficar essas 3 horas aqui focado nisso, então é melhor eu já ir produzindo. Então ter essa noção de blocos de 3 horas e tipo, eu não vou fazer nada que não seja isso, me ajuda muito. Luke, mas você não falou no vídeo que você não olha as horas passar? Como você vai saber que passou 3 horas? Bom, como eu já falei aqui, eu faço vários testes, eu tô sempre mudando pra ver o que funciona melhor em determinados períodos da minha vida. Tem períodos que eu tô treinando mais, eu tô mais ativo na academia e nos treinos, então aí eu não consigo ficar tirando um dia inteiro pra fazer uma atividade, mas esses blocos de 3 horas, eu sempre vou juntando eles. Então, passou 3 horas, eu já junto mais 3 e depois junto mais 3 para ficar estendendo aquela determinada tarefa. Até porque a duração do efeito do remédio é 3 horas. Então, quando eu sei que o efeito passou, eu já sei que passou ali as 3 horas. Eu posso colocar um alarme ali para me lembrar que passou 3 horas, mas eu vou ser bem honesto com você, é muito raro disso acontecer. É muito raro. Tipo, eu já tô num nível onde eu nem vejo o tempo passar. Passam as 3 horas, aí depois eu tomo o remédio, aí passa mais 3 horas, depois passa mais 3 horas, aí quando eu vou ver já passou 8, 9, 12 horas ali e eu tô fazendo a mesma coisa. E aí é o estado de foco supremo com problemas muito sérios. Por quê? Porque às vezes, cara, eu esqueço até de comer. Então eu tenho que almoçar, mano, eu vou até tarde sem almoçar. Quantas vezes o meu primo, que é um cara que também treina e come bastante, ele chegou pra passar uns dias aqui em casa, ele falou, irmão, você não para pra comer não, caralho? Caralho, você não vai tomar um café da tarde? Você não vai comer um petisco? Não vou comer porra nenhuma. Petisco, né? Petisco, sou cachorro agora, mas enfim. Não, cara, às vezes eu passo o dia inteiro com uma única refeição. Às vezes eu tô tão focado que eu nem sinto fome, nem sinto sede, nem sinto vontade de ir no banheiro. E aí quando eu saio desse período de foco, 8, 9 horas depois, aí eu fico tipo, caralho, eu tô morrendo de fome. Mas enfim, isso não é saudável, tá? Mas aqui, às vezes eu preciso ser muito produtivo. 7º lugar na nossa lista, eu faço uma antecipação mais preparação mental. Então tem algumas tarefas que são mais difíceis. Todo mundo tem uma tarefa que é mais difícil. Às vezes, para a pessoa é mais difícil ela gravar o conteúdo, ou é mais difícil para ela fazer reunião com a equipe dela, ou é mais difícil para ela escrever um texto. Então sempre tem uma tarefa que é mais difícil. Essas tarefas que são mais difíceis, é muito comum que eu separe um momento ali no meu dia para fazer ela e eu não consiga fazer. Então, quantas vezes eu falei assim, cara, eu vou parar pra gravar conteúdo. E aí passa o período, passa o dia e eu não consegui gravar. Ou seja, eu fui improdutivo. Isso me gera certa frustração, só que o que eu aprendi? Eu aprendi a começar a planejar essas coisas que são mais difíceis para alguns dias à frente. Então, todo dia eu penso, cara, agora é segunda-feira. Quinta-feira eu tenho tarefa X pra fazer e eu não vou fazer nada que não seja tarefa X. Ponto. Terça-feira. Cara, quinta-feira eu vou fazer só isso, não vou fazer mais nada que não seja isso. Quarta-feira, cara, amanhã eu só vou fazer isso, não quero saber, já vou começar o dia, já vou chegar fazendo isso aqui, 2 pés no peito, pá. Quando chega na quinta-feira, eu já tive toda essa antecipação, que às vezes até gera um pouquinho de ansiedade, vou ser bem honesto com você, só que eu já tô aquecido. Então, tipo, toda aquela dificuldade, aquela ginástica mental, aquele sofrimento, né? Aquele sofrer por antecipação, eu já passei desse estágio. E aí, quando chega no dia, eu só sento a porra da minha bunda na cadeira e faço a tarefa que era mais difícil. Ponto. E aí eu não tenho como fugir, porque eu já me preparei por dias para fazer aquilo ali. Então, quando é uma tarefa mais difícil, eu crio esse senso de antecipação. Tem alguma tarefa no momento para mim que é mais difícil do que outra? Tem. A de gravar vídeos aqui pro YouTube. Gravar vídeo pro YouTube é muito difícil. Parece que é muito fácil, mas na verdade é muito difícil. Até porque eu tô querendo gravar um vídeo por dia. Então, eu tenho que me preparar mentalmente para chegar no dia da gravação e gravar pelo menos uns 3 vídeos, no mínimo. Isso é difícil, então eu fico vários dias ali pensando, cara, tal dia eu vou gravar, tal dia eu vou gravar. Aí quando chega no dia eu vou lá e gravo. E se eu não gravo nesse dia, aí eu corro um risco
muito grave, porque eu me preparei a semana inteira e se eu não conseguir fazer isso naquele dia, só no próximo. Então aí já entra até no 8º item da lista, né? Que é o quê? Eu crio um senso de urgência, eu ancoro uma urgência falsa na minha mente. Como eu tenho TDAH, uma coisa que eu preciso ter para fazer as minhas tarefas é urgência. Então eu sou aquele cara que faz as coisas de última hora. Mas não é por maldade, não é porque eu sou preguiçoso. É porque eu não consigo me mexer se uma tarefa não tiver determinada urgência. Ela simplesmente some da minha mente, eu só esqueço de fazer aquilo. E aí, quando a tarefa é urgente, eu faço ela rápido, com a devida qualidade. Então, como eu já sei que eu preciso implementar urgência em tudo que eu faço, eu comecei a meio que hackear meu cérebro para pensar que as coisas são urgentes quando na verdade elas não são. Pode-se dizer que é isso mesmo. Por quê? Como eu falei aqui para você, se eu fico criando essa antecipação, tal dia eu vou gravar, tal dia eu vou gravar, tal dia eu vou fazer aquela a atividade, quando chega nesse dia, por que isso é uma tarefa urgente? Porque esse é o dia de fazer isso. Eu não fiz ele de forma antecipada. Então eu não fiz o que era para fazer na quinta, eu não fiz na quarta. Eu vou fazer na quinta, no último dia, no dia que foi previsto. Isso cria esse senso de urgência, mesmo que determinada tarefa não tenha urgência para mim. Então, por exemplo, é urgente para mim gravar vídeo? Por que seria urgente? Porque eu posso fazer isso a hora que eu quiser, porque eu não tenho esse compromisso com ninguém, eu não devo satisfação para ninguém e ninguém tá me pagando para isso. Então não é urgente, eu não tenho um prazo, ninguém estipulou esse prazo para mim. Quando são essas tarefas que é você que faz esse compromisso consigo mesmo, é muito difícil de você criar esse senso de urgência. Só que eu tô aprendendo a fazer isso e uma das formas que eu aprendi a criar urgência para as coisas que eu faço é essa antecipação. Tem outras coisas que eu faço também para criar o senso de urgência, que é, eu tenho uma meta de quanto que eu quero fazer ali por exemplo, de conteúdo, eu quero postar tantas vezes na semana, tantas vezes no dia. E aí, quando eu olho o quanto eu produzi naquele dia, eu percebo que eu tô muito longe disso. E aí eu falo assim, se eu não conseguir fazer isso, eu não vou conseguir ter aquilo. Então, se eu não conseguir fazer tal trabalho, eu não vou conseguir ter tal resultado. Então, todo resultado que eu quero ter, eu atrelo ele no trabalho que eu não consigo fazer. E aí, conforme eu vou fazendo isso, eu vou sentindo mais urgência. Por exemplo, tem muita gente que entra numa consultoria de marketing comigo e fala, cara, eu preciso estruturar um funil, mas eu não tenho essa prioridade. Isso é muito comum, porque o cara ele tá ganhando bem e ele não tem necessidade de criar uma equipe de marketing, ele não tem necessidade de ficar gravando vídeo. Então, se ele não tem necessidade, ele não tem urgência. E aí é onde eu falo para ele, bom, quanto você quer aumentar seu faturamento? 10% ao mês? Você quer aumentar 50% no semestre? Você quer aumentar 100 mil reais ali nos próximos 3 meses? Imagina que para você conseguir fazer isso, você precisa fazer essa tarefa. Essa vai ser sua urgência. Se você quer ter determinado resultado em 3 meses, é melhor você fazer essa tarefa hoje. Se você quer ganhar tanto dinheiro em tanto tempo, é melhor você fazer essa tarefa agora. E aí isso cria um senso de urgência que ele não existe, né? Ele é fictício, ele existe só na minha mente, mas ele funciona para eu me mexer, para eu produzir. Entendeu? Tem também um efeito rebote nisso daí, porque é muito fácil de ficar ansioso. E aí, quando isso acontece, quando eu crio mais senso de urgência do que o necessário, eu acabo ficando muito ansioso, e aí é um momento que eu tenho que fazer o total inverso, de tipo assim, cara, tá tudo bem, eu não tenho urgência nenhuma com isso. Eu brinquei, tipo, eu falo pro meu cérebro, eu brinquei com você, na verdade. Eu te manipulei ali pra você acreditar que você precisava fazer isso, que você tinha que correr com isso, senão você ia estar fudido, que você ia morrer, mas você não vai. Pode respirar, tá tranquilo, amanhã a gente volta e tenta de novo. E aí eu tenho que dar uma relaxada. Mas até eu chegar nesse nível, eu tenho que me forçar demais pra isso. E é raro eu fazer isso, tá? Esse vídeo aqui ficou mais longo do que eu imaginei que ficaria. Deve estar dando uns 30 minutos aqui. Só que basicamente essa é a realidade da minha produtividade. São 8 ações que eu faço todos os dias que me ajudaram a se tornar uma pessoa mais produtiva nos últimos anos. E eu aplico cada uma dessas ações em várias outras áreas. Tipo, quando eu vou treinar também, eu tento abusar ao máximo dessas ações que ajudam pro treino. Quando eu quero criar alguma coisa, mesmo jeito. Eu poderia falar outras coisas aqui nesse vídeo sobre você trabalhar com uma coisa que você gosta, você encontrar prazer naquilo que você faz, porque quando você faz uma coisa que você gosta, que você tem prazer em fazer, é muito mais fácil de você ser produtivo. Ninguém tem dificuldade em ser produtivo na hora de comer comida, né? É muito fácil comer comida. Por quê? Porque você gosta de comer. Ninguém tem dificuldade em ser produtivo num churrasco. É muito fácil ser produtivo naquilo que você gosta. Difícil é você ser produtivo naquilo que você não gosta. Mas eu não vou entrar nesse ponto aqui nesse vídeo, porque aí senão eu vou falar exatamente aquilo que todos os outros vídeos de produtividade
falam pra você. Enfim, eu espero de verdade que algo que eu compartilhei aqui, que são informações pessoais minhas, te ajude não para você pegar e implementar algo do que eu tô falando aqui no seu dia a dia, mas para você enxergar a produtividade de um outro jeito, você perceber que tem esse contexto por trás, que não é porque o Luke tá falando para você que algo que ele faz funcionar para ele, que vai funcionar para você. Você tem que se conhecer, você tem que saber quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, as suas proeficiências, aquilo que você faz muito bem, e as suas deficiências, aquilo que você faz muito mal. E aí quando você sabe disso, você consegue ir pegando esses pedacinhos ali de produtividade e implementando no seu dia a dia. E aí isso vai fazer você se tornar uma pessoa mais produtiva. É basicamente isso. Se você gostou desse vídeo aqui, se inscreve no canal. Eu tô sempre compartilhando conteúdos aí com o objetivo de te ajudar a produzir mais, ser mais produtivo, ganhar mais dinheiro, vender mais, crescer sua marca pessoal, porque esse é o objetivo do canal. Sempre tô documentando aqui o que eu fiz e o que eu faço para ganhar dinheiro no digital. E ser produtivo é uma dessas coisas. Eu vou ficando por aqui e se você se inscrever no canal, eu te vejo no próximo vídeo.